Mindful Souls, bem-vindo, bem-vinda à continuação da leitura dessa mensagem sagrada, as Cartas de Cristo, e nos encaminhamos agora para a parte 3. A carta 8 foi quebrada em maiores ramificações, né? Então você vai conseguir ouvir de uma forma mais breve e, de repente, se alimentar daquela informação, meditar sobre, e assim evoluímos até a nossa conclusão da leitura, mas que continua o trabalho, né, das cartas, e vai até a carta 9, ok? Então, bem-vindo, bem-vinda, se aconchegue aí onde você estiver, ou se você estiver em algum lugar seguro, óbvio, ouvindo, caminhando, meditando, enfim, né? Obrigada por estar aqui, obrigada cada vez mais pela confiança, pelo amor, pela doação e pela sua entrega no seu desenvolvimento pessoal, né? Então, isso é importante, mostrar a si mesmo que você importa, e você importa. Vamos lá, então, retomando a nossa carta 8, parte 3. Quando eu disse que vim para ajudá-lo a encontrar a vida mais abundante, quis dizer que vim para ajudá-lo a trabalhar em sua escravidão emocional, magnética, e assim encontrar e fazer um verdadeiro contato com a vida divina, a fonte do seu ser. É desse contato que vem a vida mais rica, que transcende em muito a vida física, que se obtém exclusivamente da alimentação. Desse contato vem a direção, proteção e um caminho divinamente inspirado. Você pode chamar isso de o caminho da consciência crística. Quando você receber alguma profunda verdade que antes estava oculta da sua consciência, deve aceitá-la e alegrar-se, pois a consciência divina entrou em sua consciência humana e falou com sua mente. Dê sinceras graças, guarde esse presente e o reverencie. Nunca o dê por conquistado ou bloqueará entradas futuras da inteligência amorosa. E então você se perguntará por que se sente tão sozinho de novo. As pessoas falam de serem transformadas pelo espírito interior. O termo espírito interior não é incorreto. Eu fiz grandes esforços para tentar livrar sua mente da velha terminologia cujo significado poderia ser inadequado para você. Ao mesmo tempo, desejo que compreenda que uma vez que assimile o que realmente quero dizer, pois já fui tão mal interpretado no passado que não quero que isso volte a ocorrer. Você não deve ficar preso pela terminologia em si. Desde que você saiba o que o espírito interior realmente é, a consciência da vida divina, atuando a partir da consciência universal infinita, e que isso não tem nada a ver com os espíritos dos falecidos. Pode usar a terminologia que tenha mais significado para você, com a condição que seja o significado do que dei nessas cartas. Voltemos agora à afirmação no início dessa sessão. Disse frequentemente que as pessoas podem ser transformadas pelo poder do Espírito. Tal transformação não é possível, não há nada real em seu eu humano que possa ser transformado. Sua alma foi extraída da consciência da vida divina e, portanto, é perfeita. Sua personalidade humana é efêmera e composta apenas de impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição. Assim, a vida humana deve gradualmente impregnar mais e mais a sua consciência para impulsioná-lo a livrar-se desses impulsos grosseiros, com o fim de revelar a realidade espiritual. Talvez eu possa explicar melhor usando uma parábola. Uma menina de grande beleza
estava oculta sob um espesso céu cinza, no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuraram a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde, se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que não acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e finalmente foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ele levantou as mãos dela e juntos tiraram o véu, no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu. E de novo seu mentor veio e a ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e gradualmente vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos e escutava encantada os seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor de seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecia ao seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser, mas ela pediu e suplicou, e em um momento de brilhante luz, o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era a sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, a sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois a percepção da realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro da sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Oh, é assim que você é? Não tem nenhum véu? Que horror! Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca." E deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não. Ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou a comunidade e se retirou, unindo-se a outras almas que conheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade com véus foram transformados? Não, com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus.
quando foi convencida por ele, entre parênteses, a consciência divina da vida, fecha parênteses, de que isso era o correto a fazer. Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade e alma que estava escondida por seus véus, abre parênteses, sua personalidade, fecha parênteses. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional. Às vezes, um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração-ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que a pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você a abandonará pouco a pouco, com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Você pode achar que não está frequentemente ocupado, mental ou emocionalmente, em pensamentos e sentimentos magnético-emocionais. Mas quando examinar seus pensamentos espontâneos, verá que está completamente dominado por pensamentos magnéticos de atração-ligação e pensamentos magnéticos de repulsão-rejeição durante todo o dia. Sua mente mantém uma incessante tagarelice de comentários e julgamentos, críticas, desejos, não desejos, sentimentos reacionários, beirando o ressentimento ou a rejeição, anseio por certas coisas e temor de que os anseios não se realizem, lutando para ter sucesso e irritando-se contra aqueles que interferem no caminho desse sucesso. Quando o ego está no controle, aquele que reza o faz com fé e ardor. Mas logo depois de rezar, ao se encontrar com alguém a fim de ganhar o conforto da compaixão humana, conta tristemente o problema que acabou de expor a Deus para ser solucionado de modo correto. A forma de consciência e a força que se conseguiu durante a oração, a petição, a fé e o ardor, são então invalidados pela autopiedade. A mente, normalmente, é como um pântano, um atoleiro de ideias conflitantes. Durante uma situação estressante, a pessoa pode se esforçar para se concentrar numa afirmação ou uma percepção que lhe dá vida. Porém, como um cachorro brincalhão que lança no ar um saco cheio de papel, a afirmação logo é expulsa da mente. O pensamento estressante que a pessoa estava tentando evitar volta a se apoderar dela. E assim a mente continua a ir atrás e para frente, até que a pessoa deseje sair do conflito. Seu diálogo interno provavelmente seguirá nessa linha. Não quero me levantar, não quero tomar café da manhã, não quero fazer almoço, não quero ir ao trabalho, não quero encontrar com tal pessoa hoje, não quero fazer a limpeza, não quero fazer isso, isto e aquilo. E assim a ladainha da rejeição da vida continua ao longo dos dias nas pessoas, totalmente descontentes. Ou então, no lugar de reclamar mentalmente, o diálogo pode seguir a linha do eu não sinto como. Todos esses sentimentos vêm de impulsos egocêntricos que rejeitam tais atividades porque as percebem como aborrecedoras, incômodas ou como fardos.
Outra possibilidade é você acordar e dizer ou sentir: é sábado. Devo me apressar e me vestir para ir ao mercado. Há coisas que quero comprar. Devo comprar um pouco de morangos antes que sejam todos vendidos. Devo ir às promoções para encontrar uma boa oferta. Vou falar gentilmente com meu marido para que me dê algum dinheiro. Espero ver Patrick quando for ao seu escritório. Quero agradar meu novo chefe de maneira que trabalharei um pouco mais e me mostrarei alegre para ele. Espero que meu marido compre um carro novo. Estou certa de que encontrarei um lugar para estacionar se eu permanecer positiva. Espero receber um bônus. Todas essas ideias se originam dos impulsos egocêntricos de ligação eu quero. Você também pode encadear diversos sentimentos de ligação e rejeição. Espero que meus filhos durmam cedo para que eu possa relaxar. Detesto que me chamem pedindo água e querendo que eu leia uma história quando eu estou tão cansada, mas devo ser boa mãe e passar um pouco de tempo com eles. Espero que possa. Devo ser boa mãe, passar tempo com eles. Todos se conectam com a atração e ligação magnética. Essas são as coisas que quer, entre aspas, para você. Esses pensamentos também surgem dos medos. Medo de que peçam para fazer mais do que sente que pode fazer no momento. Medo de falhar como mãe. O medo é um impulso que vem diretamente do ego, que exige que esteja à altura para ser aceitável aos seus olhos e ao dos outros, quando você está muito consciente de que não é. Com o desenvolvimento da civilização, os impulsos magnéticos de ligação-rejeição se tornaram tão complicados e entrelaçados que são difíceis de diferenciar e discernir. Eu detesto pedir água, querer que eu leia. Estou tão cansada. São todos sentimentos magnéticos de rejeição e reação. Uma vez que rejeitar e expulsar requer mais energia do que aceitar e unir, o conflito em seu interior acabará por fazê-lo sentir-se ainda mais desanimado, cansado e culpado, incapaz de encontrar forças para fazer o que realmente, no fundo, desejaria fazer. Passar mais tempo com seus filhos, ler um conto e mimá-los. Isso daria a você uma sensação de satisfação e de bem-estar, pois, em um nível ainda mais profundo, você sabe que estaria experimentando e expressando amor. Enquanto todos os eu quero e não quero são uma capa que ocupa o sentimento de amor. Quando você está em harmonia com os mais profundos reencantos do ser e está experimentando e expressando amor, você está realmente em paz e feliz. Ao mesmo tempo, observe que nesse monólogo interior que está acontecendo continuamente nas mães cuidadosas, a pequena interjeição de eu devo passar um pouco mais de tempo com eles é uma revelação extraída diretamente da consciência divina vida, mas provavelmente você acreditará que é a sua consciência dizendo o que deve ser. Talvez você esteja começando a ver que a sua mente e emoções são como um campo de batalha, onde ideias conflitantes seguem-se umas às outras, tão rapidamente que você permanece completamente inconsciente do que está fazendo a você mesmo. Sua mente é uma gangorra. Suas crenças, opiniões e reações mudam conforme ocorrem mudanças em suas relações e em seu meio. Um sobe e desce de gostos e desgostos, ressentimento e amizade, possessividade e rejeição. Todo esse alvoroço surge da compreensão superficial de que tudo o que está realmente acontecendo em seu meio em um nível oculto. Você se parece com um barco atravessando os mares. Vê o céu
mas não tem a menor ideia do crescimento, movimento e atividade vital que ocorrem sob o seu casco. Isso significa que talvez você pense que está se relacionando com alguém de maneira real, porém, por baixo da superfície e por trás de uma aparência agradável, seu amigo pode se sentir solitário em sua presença, almejando ser compreendido e que você falasse em um nível mais sensível e empático, mais adequado às necessidades dele e às suas. Observe, por exemplo, essa situação. Na aparência, ela parece ser absolutamente inofensiva para você e para os outros, mas um observador demonstrará que é tudo menos inofensiva. Eu espero que essa mulher mal-humorada não venha trabalhar hoje. Primeiro, para fazer tal afirmação em sua consciência oculta, você revisou o comportamento dela e a condenou pelos problemas que causa com seu mau humor. Pendurou uma etiqueta em volta de seu pescoço: mulher mal-humorada. Você criou assim uma força de energia e de consciência que leva o nome dela. Isso não fará nenhum bem a ela. Você deseja magneticamente, não espiritualmente, que ela se ausente do trabalho e torne a vida mais agradável para você. A afirmação acima revela que você está completamente nas garras do ego, uma vez que não parou para se perguntar se ela está sujeita a algum problema de personalidade, alguma doença oculta, tristeza ou problema econômico que esteja causando a sua irritabilidade. A esperança de que esteja ausente tem a mesma natureza de uma maldição sobre ela. Se seu pensamento foi suficientemente intenso e poderoso, ela provavelmente receberá a força negativa da consciência e, de repente, se sentirá muito indisposta para trabalhar. O mesmo princípio se aplica ao desenvolvimento da tensão emocional que leva aos colapsos nervosos. Quando se inicia uma tensão emocional, a mente e as emoções começam a concorrer com sentimentos magnético-emocionais de rejeição, repulsão, reação. A pessoa tem continuamente pensamentos como: eu não posso lidar com, que é uma rejeição e uma negação completa de qualquer energia existente que a pessoa possa usar para lidar com a crise. Eu não suporto isso. Também nega a força pessoal. Eu odeio que me aconteça isso. Eu odeio a pessoa que está me fazendo isso. Eu odeio ter que mudar meu estilo de vida. Eu odeio, nego, rejeito, protesto, me oponho, não mereço. Uma força de consciência especialmente virulenta. Entre parênteses, pensamentos. Fecha parênteses. Ele vai me pagar. É uma mistura de rejeição e ligação magnética. Na verdade, a consciência de tal sentença é: eu odeio tanto ele e o que ele fez que eu vou lhe ensinar uma lição. Farei para ele exatamente o que ele fez para mim. Eu farei pagar por isso. Isso é pura vingança. A vingança é um bumerangue que retorna magneticamente, trazendo algum tipo de sofrimento ao pensador. Se ele está no caminho para a consciência crística, isso também ensinará ao remetente uma lição muito necessária. Todos os pensamentos e sentimentos descritos, incluindo o ressentimento que mata, leva aos colapsos nervosos e mesmo físicos. Alguns leitores dessas cartas talvez se lembrem do meu confronto com a figueira perto de Betânia. Eu tinha fome e insensatamente procurava figos fora da época.
Quando não encontrei nenhum, disse à árvore que ninguém voltasse a comer de seu fruto. A árvore murchou até as raízes e estava morta no dia seguinte, para o espanto de Pedro. Aquilo foi em um tempo em que eu, como Jesus, era totalmente irresponsável quanto ao uso do meu poder mental. E causei danos dos quais me arrependi. Expliquei plenamente as verdadeiras razões daquele incidente na carta 3. Entretanto, ao falar com os meus discípulos, também utilizei aquilo como um exemplo e aviso do poder exercido pela mente sobre os seres vivos. Também se deve dizer que naquele dia chicoteei e expulsei os agiotas do templo e denegri dura e abertamente os escribas e fariseus. Todas aquelas atividades foram impulsos magnético-emocionais de ligação-rejeição. Deliberadamente, selei minha morte futura pela crucificação. Sabia perfeitamente o que estava fazendo, pois o meu tempo na terra estava se aproximando do fim e, para dizer a verdade, estava ansioso para deixar seu mundo. Quando as pessoas se engajam em um caminho espiritual em busca de um poder mais alto, mestres da autoajuda ensinam muitas delas a se apegarem em alto grau a pensamentos de ligação magnético-emocional, embora tais mestres não tenham ideia de que suas instruções sirvam para fortalecer o poder do ego. Ao aspirante espiritual é ensinado: se você meditar, Deus ou o poder de seu subconsciente o ajudará a satisfazer todas as suas necessidades. Vou visualizar a casa que quero e sei que a receberei. Vou comprar a roupa de que preciso e ter fé que de algum modo pagarei as contas. Eles se concentram em ter fé e em seguir o que necessitam ou querem. No princípio de sua mudança de consciência e do exercício da sua fé, as pessoas de fato sentem grandes benefícios. As coisas desejadas vêm para suas vidas, elas encontram portas abertas, alcançam sucesso. Esse fenômeno revela que os planos materiais de sua consciência estão se espiritualizando e, como resultado, se produzem melhorias. A vida é menos dura. Porém, suas vidas são destinadas a expressar todos os níveis de sua consciência, mente, emoções e corpo. Quando você dominar os reinos físicos da consciência, sua próxima aventura na espiritualidade estará no reino das emoções. Por isso, de repente, no meio de sua prosperidade sopra o vento e cai a chuva sobre sua consciência emocional, que era estável até então, criando múltiplas desgraças de toda a natureza. Isso pode ser a perda de algum familiar, saúde ou posses, repentinos contratempos de diversos tipos em diferentes áreas de sua vida. São nesses momentos que muitos perdem a fé interior. Pensar positivo não funciona, eles afirmam. Não, pensamento positivo por si só não funciona. Nem o poder do seu subconsciente, uma vez que é somente um aspecto do seu ser espiritual humano inteiro. Quando as suas emoções estão perturbadas, você está sendo chamado a examinar a consciência inteira, suas crenças, seus sentimentos em relação a si mesmo e aos outros, sua fé numa dimensão espiritual e mesmo o significado da morte e de sua vida futura em uma dimensão mais elevada. Esse é um tempo muito doloroso para muitas pessoas. Todos estão sujeitos a esse período de perturbação, de uma maneira ou outra. Esse pode ser um tempo de tremendo crescimento interior e de movimento em direção à felicidade, ou um tempo de contínua amargura e ressentimento.
Esse é o momento de despertar plenamente e compreender que o resultado das experiências depende inteiramente de você, não da sorte ou do destino, mas de você. Seja trabalhando por si mesmo, seja trabalhando devotada e consistentemente com a consciência divina para chegar finalmente ao cume da felicidade. Esse é também o momento em que a pessoa é desafiada a utilizar sua mente construtivamente, a fim de alcançar revelações e ideais mais elevados com os quais dominará suas emoções. A diferença entre o pensamento reativo, que surge das respostas impulsivas e egocêntricas diante de situações incômodas, e o pensamento criativo, inteligente, ponderado, se tornará clara. Quando isso ocorrer e a revelação posta em prática todos os dias, o autodomínio estará próximo. Apenas os mestres que podem dirigi-lo através de todos os níveis de autoentendimento, arrependimento, despertar, mudanças de padrões mentais e emocionais, levando-o sempre para cima, em direção às frequências vibratórias espirituais superiores, até você alcançar a verdadeira compreensão de Deus. São os mestres da verdade, aqueles que realmente podem conduzi-lo ao reino dos céus. Se o primeiro nível de desenvolvimento, o de procurar a satisfação material através do pensamento positivo, fosse inteiramente satisfatório para os buscadores, e se eles tivessem recebido tudo o que esperam, então o mundo inteiro estaria hoje convertido à crença do pensar positivamente. Entretanto, esse é o ponto de partida do caminho espiritual da alma, que estava em repouso, e isso não deve ser rejeitado nem criticado. A psique desperta para o fato de que para alguém da dimensão terrena há uma dimensão espiritual que se denomina Deus, uma pessoa sentada lá em cima, ou um poder universal que responde às orações. Lembre-se de que estamos falando sobre consciência. A psique está se tornando consciente de que há algo mais na vida do que a rotina diária e quer experimentar o que quer que seja isso, pois a privação em alguma área da existência, saúde, meios financeiros, felicidade, amor, etc., está fazendo com que busque ajuda. Aqui temos a mesma ligação emocional magnética em curso. Eu quero. Porém, como a psique que está despertando se torna uma observadora do que ocorre na mente e nas emoções graças ao seu contato purificado com a consciência divina, ela começa a ver algumas atividades magnético-emocionais de ligação-rejeição, às quais ela se apega. Por fim, ela estará suficientemente iluminada para mudar os pensamentos de posse e repulsão e rezará pedindo ajuda para superá-los. Geralmente é nesse momento que o mestre apropriado para essa alma entrará em sua vida. Se a alma já percorreu várias vezes o caminho da vida, então será algum mestre que tenha evoluído suficientemente para guiar a alma buscadora para fora das correntes e da prisão do impulso egocêntrico em direção à luz. Lembre-se, ao se aproximar dos outros, de ser cuidadoso com seus egos. Esse é o único meio que possuem para a sobrevivência interior, até que eles tenham conquistado uma real e duradoura visão da consciência divina e que percebam que têm dentro de si algo que é transcendente a eles mesmos, uma fonte de força, poder e inspiração. Você também deve compreender que, ao ser individualizado numa forma corporal e na atividade mental e emocional, está sujeito às leis da existência. Você recebeu a individualidade, a identidade e um potencial infinito para alcançar a consciência crística. E há um preço a pagar por isso. Durante, quem sabe, muitas vidas, até que tenha se educado nesse raro conhecimento do eu, você experimenta os caprichos e as inúmeras complexidades da vida e das relações. Em muitas vidas passadas, você pode ter feito coisas ultrajantes
que os demais consideram um pecado personificado, mas essas experiências de personalidades magnéticas terão contribuído para fazê-lo até onde hoje você está na percepção espiritual. Assim, você deve ser capaz de aceitar que não há pecado contra um Deus e que não há pecado contra outros. O ego pode estar totalmente no controle e fazer coisas reprováveis somente porque a alma ainda está adormecida na escravidão da pesada teia de aranha da personalidade magnética. Onde esse é o caso, não há possibilidade de persuadir a pessoa de que ela causou danos a outros. Não há iluminação interior proveniente da luz para mostrar a ela uma maneira melhor de viver. A luz está totalmente bloqueada pela consciência magnética do ego. Contudo, a dor que tal pessoa experimentará, uma vez que tudo o que fez aos outros retornará para ela na mesma medida e mais, por fim, a fará questionar a existência. E fazer perguntas é o modo pelo qual se recebe as respostas da vida divina. Comecei essa sessão dizendo que as pessoas acreditam que podem ser transformadas pelo Espírito. Agora você compreende porque eu disse que não há nada para ser transformado, não há nada real ou eterno na personalidade. Há uma grande necessidade de abandoná-la para revelar o divino no interior. Na Palestina, chamei a esse processo de morrer para si mesmo, o que demonstrou ser uma afirmação atemorizante. Por causa dela, muita gente foi dissuadida a entrar no caminho que leva às dimensões espirituais superiores. E sim, esse último passo no processo de abandonar-se é de fato como uma morte. A pessoa perde uma parte essencial de seu eu humano terreno enquanto ultrapassa, mas o alívio e a paz interior que se experimenta quando finalmente a luta termina não pode ser descrito. A alegria preenche o coração. A verdadeira segurança, repouso e tranquilidade no silêncio da mente. Por fim, a luta pelo controle pessoal acabou. A pessoa se tornou um mestre. Depois, vem um tempo de descanso espiritual e de recuperação. Mais tarde, isso é seguido pela entrada em uma nova dimensão do ser. Nada na cena humana terá importância como antes. As pessoas criticam você? Anteriormente, a personalidade magnética teria feito você sentir raiva por causa de sua insegurança, sua necessidade impulsiva de parecer perfeito diante de todos, como a finalidade de ganhar aprovação. Se eles não o aprovarem, argumentava o ego, por que você sobreviverá? Como será a sua vida? Quando a voz do ego se cala, não há mais necessidade de procurar segurança, pois você está seguro. Você sabe que será sustentado, mantido, alimentado, protegido, curado pela consciência da vida divina, pouco importando o que os outros possam pensar de você. Sua alegria, prazer, felicidade, realização pessoal e contentamento estão todos dentro de você. De fato, você não precisa mais de todo o resto, salvo que você é parte de todo o resto. E quando a luz o preenche, você tem uma necessidade impulsionadora de transmitir aos outros tudo que a consciência divina derrama em você a cada momento do dia, na medida em que permanece em constante contato com essa bela dimensão dentro de você. Você já não rejeita a personalidade dos outros. Todo mundo é aceitável para você. Todo mundo tem necessidade de amor. E agora você está cheio de amor para doar. Amar incondicionalmente não é mais uma luta. Ocorre espontaneamente. Qualquer falha, qualquer erro que tenha cometido em atitudes para com os outros como resultado do fragmento do ego que possam restar em você são revelados. Mas não tenha medo do autoconhecimento. O abrace com amor e gratidão. Você descobrirá que o reconhecimento e a aceitação das reações humanas negativas em você mesmo é tão saudável quanto curativo. Aceite alegremente e assuma a responsabilidade por qualquer erro que
cometa. E então, quando tiver aliviado de maneira amorosa, deixe-o ir. Você experimentará a paz interior, sabendo que aprendeu outra coisa valiosa que será de grande ajuda quando você voltar a ser desafiado pelas experiências terrenas. Acaba-se o tempo do profundo arrependimento, uma vez que fez seu trabalho de se liberar das respostas magnético-emocionais que trouxeram sofrimento no passado. Então você entrou no que chamei de o reino dos céus, quando estiver na terra. Todas as necessidades são satisfeitas e você sabe que qualquer necessidade do futuro também será satisfeita quase espontaneamente. Esse conhecimento o mantém em constante contato com a vida divina e proporciona um imenso sentido de segurança com a paz e a tranquilidade da mente. Vem a alegria e a felicidade e um novo sentido de bem-estar juvenil. Os males menores, as doenças crônicas e mesmo as terminais serão removidas e você, outra vez, entrará em uma nova fase de existência. Cada vez que aprende uma lição, você deixa para trás um pouco da dimensão humana e avança para uma frequência mais elevada de consciência espiritual. Estou descrevendo as recompensas que o esperam quando você luta e ocupa-se da escravidão magnético-emocional de atração, ligação, rejeição, repulsão. Isso é o que inicialmente dá a você a individualidade, mas que se torna um grilhão da alma, do qual você deve se libertar a fim de sair da roda. Essa roda é o breve espaço de tempo de sua atual vida humana, continuamente girando, continuamente levando para experiências que não o alegram. Quando, enfim, você for capaz de transcender em espírito suas reações magnético-emocionais para a vida, a roda começará a girar mais devagar e então, de repente, achará que está quase parando e começará a experimentar a bela qualidade de vida que descrevi acima. Se eu pudesse, removeria essa carga imposta sobre você pela sua condição humana terrena. Conheço o seu sofrimento, seus momentos de desespero, sua dor na noite solitária e suas horas de tumulto mental e emocional. Enquanto desço até suas frequências de consciência para transmitir minha mensagem e compreender o que é necessário dizer, eu me torno consciente de sua condição terrena e suas palavras são minha resposta às suas mais urgentes necessidades de alívio e cura. Não duvide de que essas palavras procedem de mim. Conforte-se com elas e saiba que à medida que as estudar, elas trarão, com o tempo, uma profunda iluminação da alma que o levará a tão almejadas mudanças em sua vida e em você mesmo. Como meditar? Quando meditar, adote uma posição que seja a mais confortável possível. Você não tem que fazer contorções físicas. Descanse e relaxe. Diga para você mesmo que relaxe e solte seus membros, incluindo sua cabeça, pescoço e rosto, até um estado de profunda soltura. Quero imprimir em você a ideia de que a meditação deve ser, finalmente, tão simples quanto deslizar para o sono. O propósito da meditação é o de habilitar a sua consciência inteira a se mover para além das fronteiras do intelecto e da razão. Há mestres que dirão para você imaginar o que quer que seja que digam para imaginar. Você pode estar seguro de que isso não o ajudará a ir a nenhuma parte além dos novos reinos imaginativos de seus próprios processos de pensamentos. O que você alcançará com esse método de meditar será
o alívio dos pensamentos e da tensão que suas pressões egóicas estão criando em você. No mundo da imaginação, o ego pode ou não estar adormecido. Antes de começar a meditação, prepare-se, compreendendo plenamente que está a ponto de fazer contato com a consciência divina, tanto em sua consciência quanto transcendendo-a. Assim, ela está também ali, fora e ao seu redor. Visualize exatamente o que significa isso. Lembre-se a todo momento que você estará sintonizado àquilo em que pensar. Seus pensamentos são raios de luz, fazendo contato com o que você busca. Lembre-se de que cada pensamento tem a sua própria frequência vibratória na consciência. Acredite, saiba isso, porque isso é verdade. Quanto mais espiritual é o pensamento, mais altas são as frequências vibratórias. As formas de consciência expressas em palavras não são visíveis, mas são específicas entidades do ser. Elas têm a vida da consciência dentro delas. São magnetizadas pelas formas de consciência semelhantes. Semelhante atrai semelhante. Pense, cachorro, e visualize o que isso significa em seus pensamentos. São sintonizados com a espécie canina. Pense, consciência universal ou vida divina, com compreensão de que isso significa, e seus pensamentos serão dirigidos para a consciência universal e vida divina. Se você tiver compreendido plenamente tudo o que estou dizendo, saberá que a sua meditação alcançará este objetivo. Saiba disso e sua fé se fortalecerá. Sua fé permanece frágil porque você apenas espera ou deseja ou magneticamente quer entrar em sintonia à consciência divina, pois espera tirar algum benefício desse exercício. Você não vê o quanto é terrena essa abordagem para aquele que lhe deu o ser? Isso é respeitoso? Isso convém a uma pessoa que está buscando um contato verdadeiro e espera fazê-lo? A consciência universal infinita não é o Deus mítico que está no alto, como descrito no Antigo Testamento. Ela é a realidade infinitamente poderosa presente em todos os lugares, manifestando seu próprio desenho e cuidado amoroso, inteligente e evolucionário por tudo o que ela tenha trazido à vida. Você deve compreender que se aproximará disso enquanto ainda estiver na Terra. Quando alcançar as dimensões mais altas, depois que suas emoções magnéticas tiverem sido dissolvidas não somente em sua mente, mas também em seu subconsciente e em seu plexo solar. Antes de tudo, você estará se pondo em contato com o Pai, Mãe, Vida Divina, que está ativo em todo o seu sistema e no universo. Lembre-se que isso está em equilíbrio na infinita dimensão universal e ativo no mundo. O Pai, atividade, marca os objetivos. A Mãe, amor, dirige a maneira com que os planos se desenvolverão para promover o mais alto bem daquilo que está sendo adaptado, curado ou protegido. Uma infinidade de pessoas dirá que as afirmações acima são pura imaginação. Elas podem zombar como quiserem. Aqueles que fazem contato com o Pai, Mãe, Vida, Consciência, que é outro nome para a consciência de vida divina, porém, indicando suas duplas qualidades, verificarão que o acima mencionado é uma descrição precisa da evolução espiritual
que se segue a tal contato. Voltando à sua meditação. Em primeiro lugar, antes de tentar entrar em um estado meditativo, memorize a seguinte prece, de maneira que as palavras se tornem as suas próprias. Quando estiver perfeitamente relaxado, comece a sua meditação com essa prece. Diga devagar e visualize o significado de cada palavra para ser capaz de entrar na consciência da palavra e permitir que a energia da consciência da palavra entre no mais profundo do seu ser. Enquanto diz essa prece, seus olhos devem estar fechados e seu olhar erguido em direção às sobrancelhas. Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, a perfeita satisfação de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao meu redor. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Cada vez que você disser e visualizar essa prece, criará uma forma de consciência espiritual que se tornará cada vez mais forte, mais elevada em frequências vibratórias, à medida que o verdadeiro significado da prece for se aprofundando em sua mente e no coração e suas percepções se elevarem. Depois da oração, relaxe cada vez mais profundamente e deixe sua mente se esvaziar tanto quanto for possível. Se pensamentos se intrometerem, recite suavemente Vida Divina ou Pai, Mãe, Vida para você mesmo e volte a aquietar a mente. Depois de muitos meses de sincera meditação, você talvez sinta que seu corpo de repente estremece, como uma pessoa que está entrando no sono e subitamente acorda. Se isso ocorrer, seja grato, pois sua consciência está penetrando as barreiras das suas forças de consciência previamente criadas e que encapsulam sua alma. Quando sentir que está entrando em um estado de consciência diferente, profundo, tão profundo que mal respira, saiba que você está começando a alcançar seu objetivo. Ao final da meditação, sempre agradeça com alegria e reconhecimento. Lembre-se de que nada do que possa pensar, dizer ou fazer de modo algum pode reduzir tudo o que é a consciência Pai, Mãe, Vida. No entanto, qualquer descrença formará uma barreira entre você e o Pai, Mãe, Vida.
Quero avisá-lo de que quando você está tentando aquietar sua mente e seus pensamentos, pode ser que se sinta pouco à vontade, fisicamente desconfortável e mesmo angustiado. Isso é porque, a princípio, você se baterá contra o muro negro de sua própria consciência. Isso pode ser extremamente desconfortante, inclusive doloroso. Abençoe a experiência e peça ao Pai Vida para entrar em sua consciência da próxima vez e você ouvirá. Depois se levante e deixe a experiência para trás. Quando você observar que enfim está entrando no silêncio, descanse serenamente, sabendo que agora entrou no que se poderia chamar de o Santo dos Santos, pois finalmente está conseguindo conectar-se com o Pai, Mãe, Vida em você. Será necessário algum tempo para que essa experiência altamente espiritual de silêncio torne-se uma rotina diária. Lembre-se de que você tem a bagagem egóica de toda uma vida para desfazer e dissolver. Seja o que for que perceber ou sentir durante a meditação, quando sair dela, espere sentir uma diferença em sua vida. Lembre-se de que a expectativa é uma forma de consciência e que, tendo uma expectativa, você estará abrindo caminho para que o que espera seja atraído para a sua experiência, seja o que for de que esteja necessitando ou se ocupando. Se não sentir nenhuma nova leveza de espírito, apesar de suas sinceras expectativas, não negue as mudanças, nem duvide da possibilidade de ocorrerem. Lembre-se de que sua consciência é eletromagnética, da mesma substância que seu corpo físico e que é a base de todas as experiências de sua vida. Continue esperando. Enquanto você faz isso, está construindo o poder, a energia de suas expectativas, formas de consciência que atrairão a manifestação de tudo o que você está esperando. A consciência Pai, Mãe, Vida só pode ser atraída para a sua consciência individual pela fé, pela sincera expectativa e pela disponibilidade de abrir-se à purificação do seu impulso magnético emocional de ligação-rejeição. Quantos de vocês atualmente entram em meditação dessa maneira e saem esperando mudanças? Quantos se desencorajam quando sentiram uma mudança e depois nada mais durante um tempo? Tenha em mente que eu disse que você está sujeito ao ritmo dos altos e baixos. Quando está em baixa, o fluxo da vida divina em seu sistema baixou e as frequências vibratórias de sua consciência também baixaram. Consequentemente, o contato com a consciência Pai, Mãe, Vida durante esses momentos, no início de sua busca, é quase impossível. No princípio de sua busca da verdade durante a meditação, você está em contato principalmente com o seu subconsciente. Descobrirá que há um irritante ressurgimento de todos os seus antigos pensamentos e recordações negativas que você achava que já tinha superado. Quando estiver em alta, descobrirá um ressurgimento de seu ser espiritual e se alegrará com isso. Suas meditações serão mais positivas e produtivas em contato com a consciência Pai, Mãe, Vida. Se você tiver a coragem de persistir e de manter a autodisciplina tanto nos momentos de baixa quanto nos momentos de alta, finalmente descobrirá que o baixo será menos baixo e que qualquer estado de depressão será elevado. Lembre-se de que cada momento de consciência em oração o aproxima de seu objetivo, ainda que você esteja completamente inconsciente disso. Mesmo assim, as coisas estão acontecendo para seu bem supremo. Acredite nelas. Quando estive na terra, disse: vim dar a você a liberdade.
vim trazer para você a vida mais abundante. O segredo de seu cansaço, esgotamento, falta de coerência, instabilidade, medo, desesperança e depressão repousa em suas respostas magnético-emocionais de ligação, rejeição para a vida e nos padrões subconscientes que às vezes assumem um controle e o projetam em situações que você nunca teve a intenção de criar. Por causa desses impulsos naturais da individualidade, você certamente não é livre, você está sob o controle da escravidão magnético-emocional, tanto em sua consciência como em sua mente inconsciente. Você vive as garras do ego, o qual trouxe você à sua individualidade e o prendeu em grilhões de respostas emocionais para a vida. Entretanto, chega o tempo para o buscador sincero e fervoroso, aquele que alegremente segue o caminho da consciência crística, o caminho de Cristo, em que, meditando, ele penetra nas zonas magnético-emocionais do cérebro para receber uma iluminação que é impressa nas mais altas áreas do cérebro, sob o crânio. As novas células são impressas com esse novo conhecimento. Esse é um processo contínuo e provavelmente você sentirá essa abertura correndo em seu cérebro. Você começará a funcionar cada vez mais na mente supraconsciente, a qual está sempre em maior contato com a consciência Pai, Mãe, Vida, até que chega o momento em que já não sabe mais suportar os pensamentos e sentimentos do ego, dominando sua consciência de todos os dias. E então você morre a morte da total autorrendição. Quando isso acontecer, a consciência Pai, Mãe, Vida encherá a sua visão, excluindo tudo mais. Você estará entrando nas frequências de consciência do que chamei na Terra de o Reino dos Céus. Essa fase se caracteriza por uma retirada progressiva do tipo de vida que você antes apreciava. Seus pensamentos se purificarão cada vez mais e você perceberá respondendo a situações, acontecimentos e pessoas de uma maneira mais desapaixonada. Ao mesmo tempo em que emocionalmente você talvez esteja menos quente ou frio do que antes, também estará nos primeiros comprimentos de ondas do que você chama de amor incondicional. E então você fará todas as coisas a partir do ponto de vista da promoção do bem mais alto para todos, o que significa seu crescimento, nutrição, cura, proteção, a satisfação das suas necessidades legítimas dentro de um sistema de lei e ordem. Você amará profundamente, mais profundamente do que antes, mas não haverá nada daquele sentimento humano que pode causar tantos erros na comunicação e na ação. Quando você tiver recebido o verdadeiro conhecimento interior, será capaz de transcender a carga emocional. Será capaz de meditar e se inspirar no Pai, Mãe, Vida e sentirá uma nova energia entrando no seu sistema, trazendo um novo otimismo. Você sorrirá, brincará mais, encontrará a felicidade nas coisas pequenas, amará o mundo, sentirá uma transbordante gratidão por cada pequena bênção que entre em sua vida. Você verá as bênçãos se multiplicando em sua experiência e inundando o seu caminhar cotidiano. Como se comporta a pessoa que conseguiu se libertar do ego? Tal pessoa está, enfim, totalmente livre do medo. Ela terá a convicção absoluta de que onde quer que vá, estará protegida. Ainda que possa passar por experiências potencialmente perigosas, sairá intacta. Saberá que não tem necessidade de espada ou arma para se proteger. Ela está protegida contra toda eventualidade negativa onde quer que esteja. Ela não temerá a doença, uma vez que sabe que o todo
recurso incorporado em seu sistema para mantê-la saudável está funcionando plenamente e trabalhando eficazmente. Ela saberá que nunca precisará desejar as coisas de que necessita para uma vida feliz e cômoda. Continuamente louvará e dará graças ao Pai, Mãe e Vida por todas as coisas já recebidas e por aquelas que receberá no futuro. Ela sabe que será guiada para estar no lugar certo, no momento certo. Ela também sabe que pode pedir qualquer coisa que precisar e a resposta virá rapidamente. Porém, o pedido procederá de seu centro espiritualmente iluminado e nunca buscará por qualquer coisa egoísta, mas sempre pedirá por coisas dentro do contexto do que será bom para o seu ambiente, comunidade, família e amigos. Ela terá uma mente aberta, sabendo que a verdade é infinita e que mesmo que saiba muitas coisas, sempre há uma dimensão além para explorar. Isso é o que faz a vida tão alegre e cheia de propósito em qualquer dimensão, inclusive nos reinos celestiais de consciência. Em sua vida diária, a alma iluminada acordará com a mente vazia de tudo, exceto de louvores e gratidão. Por fim, estará consciente das tarefas que a esperam e dando graças pela energia e pela disponibilidade de realizá-las, sairá para cumpri-las sem nenhuma resistência interior ou relutância para iniciar. Como resultado dessa atividade na rotina cotidiana, não desperdiçará energia com resistências de nenhum tipo. Se há uma razão especial para resistir a alguma sugestão ou pressão, fará isso com tranquilidade e razoavelmente, sem sentimentos magnéticos emocionais do aborrecimento ou rejeição. Ela se torna uma observadora desapaixonada, fazendo a coisa certa no momento certo. Essa pessoa conduz sua alma com paciência, esperando orientação, esperando que se abram as portas certas, esperando a confirmação de que seus planos sejam de fato divinamente desejados pelo seu ser, através de sua mente, coração e energia. Ela se torna uma pessoa que manifesta verdadeiramente a consciência Pai, Mãe e Vida. O homem adquire as características femininas do amor universal e se converte na personificação do amor inteligente ou da inteligência amorosa. A mulher adquire uma característica mais masculina de força e de um forte senso de direção. Se alguém precisa de orientação, ela mostrará uma inteligência amorosa e a pessoa será elevada pelas suas palavras. Se necessita de cura, ela mostrará um amor inteligente e a pessoa será. Esse é o objetivo para o qual amorosamente encaminho você. O caminho para a consciência crística está resumido nessas cartas. Quando o alcançar, você se alegrará e dirá que valeu a pena cada momento dos tempos duros e acidentados que terão ficado para trás para sempre. Estará livre para subir para dimensões mais altas, cada uma levando você a novas experiências e alegrias. Você se tornará fundador de uma nova ordem na Terra, a qual será a ponta de uma lança de uma nova onda de evolução espiritual. Em muitos anos, quando essa evolução espiritual se espalhar às massas em geral, as pessoas finalmente aprenderão como viver em paz uns com os outros. Essas coisas seguramente se passarão e as sementes de tal futuro foram semeadas nessas cartas. Quem quer que dê as boas-vindas a elas em sua consciência e conserve a fé, por fim verá florescê-las em beleza, alegria e harmonia, produzindo frutos em sua vida diária. Creia, pois eu, o Cristo, falei. Mindful Souls, gratidão
quero só agradecer pela sua atenção até aqui, esse momento. Encerramos a leitura da mensagem Carta 8 do livro Mensagem às Cartas de Cristo. Que seja luz, que você possa retornar esse episódio quantas vezes for necessário, ouvir no caminho até a sua casa, para absorver e sim praticar esse exercício da sua meditação que vai transcender, que possamos todos praticar esse exercício. Amém? Deus abençoe vocês a cada dia e nos vemos no início da nossa leitura, a carta 9. E assim é, muita luz a cada um de vocês. Namastê.